Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num material, olha, muito prático. É um guia focado em dilemas, né, e decisões do dia a dia para empreiteiros gerais. Veio daquele documento bloco 7.pdf. Parece muito ser aquele tipo de conteúdo para preparação de licenciamento, sabe? Aqueles que querem ir além do decoreba de regras e focar em como aplicar isso. Bom, no calor do momento, lá na obra mesmo. O guia basicamente joga na nossa cara uma série de cenários bem reais. Questões éticas daquelas espinhosas, sabe? Desafios legais, decisões críticas de segurança e, claro, a gestão administrativa do negócio. Nossa missão aqui hoje é tentar entender não só o que fazer em cada situação, mas talvez, principalmente, por que certas ações são as mais recomendadas, né? Adotando a perspectiva de um profissional licenciado, responsável e óbvio, que busca o sucesso sustentável do negócio. Vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. Exatamente. E o interessante, né, é que essas situações raramente vêm assim isoladas. Elas exigem uma leitura que combina conhecimento técnico, claro, das normas de construção, mas também integridade, muito bom senso prático e uma compreensão firme das regras do jogo. Sejam as leis específicas, como os estatutos da Flórida, que o material até menciona, as normas de segurança, tipo as da OSHA, ou mesmo os princípios de gestão financeira. É, na verdade, um teste àquela visão 360 graus que o empreiteiro precisa ter. O material organiza bem, né? As situações estão em blocos temáticos. Vamos começar pelo primeiro, que agrupa situações éticas e legais. E logo de cara, um cenário, nossa, delicado. Descobrir um funcionário usando substâncias ilícitas durante o expediente lá na obra. Como é que procede? Olha, a orientação do guia é bem direta. Foca na ação imediata e na documentação. Tem que ter as duas coisas. Documentar sempre, né? Parece ser um tema recorrente. Sempre. Suspender o funcionário e registrar formalmente o incidente. Claro, sempre seguindo a política interna da empresa que, bom, espera-se que exista, né? Entendi. Isso mexe com dois pontos nevrálgicos. Primeiro, a OSHA, que é a Agência Federal de Segurança, ele exige um ambiente de trabalho seguro, livre de drogas. Isso é fundamental na construção civil. E segundo, a visão do DBPR, que é o órgão regulador lá na Flórida. Ele vê a omissão do empreiteiro nesse caso como uma falha ética bem significativa. Então, assim, a segurança não é negociável. E o registro protege a empresa, demonstra que você agiu certo. Faz todo sentido. A ação tem que ser firme pela segurança e o registro é a salvaguarda legal e administrativa. E quanto a outra situação que deve ser comum e que testa aquela linha tênue entre ser flexível e ser formal. O cliente pede um trabalho extra, algo não previsto, mas aí ele sugere fazer por fora, sem papel para agilizar. Qual postura recomendada aí? Essa é a famosa tentação que pode sair muito caro. É uma armadilha, na verdade. Imagino que sim. A recomendação explícita do material é negar essa via informal e mais, insistir na formalização através de uma alteração contratual, o conhecido change order, o nosso aditivo contratual. O famoso aditivo, essencial. Essencial, fazer trabalho fora do escopo contratado, mesmo que o cliente peça, isso é violação civil. E pior, abre uma brecha gigante para mal-entendido, para disputa de pagamento, até para processo judicial. Sem a formalização, como é que você cobra depois? Como prova o que foi combinado? A integridade do contrato é a espinha dorsal do projeto. Clareza e segurança jurídica acima de tudo, então. Entendido. Agora uma questão ética clássica. Presentes. O guia descreve um cenário onde um fornecedor oferece um presente de valor considerável, claramente tentando influenciar uma decisão de compra de contratação. Ah, sim. Um clássico. Aqui, a orientação é também bem clara. Recusar polidamente e, um ponto crucial, registrar internamente o que aconteceu. Isso é um conflito de interesses claríssimo. E registrar por quê? Só para constar. Para constar e para se proteger. Aceitar um agrado desses mancha a reputação do empreiteiro, compromete a lisura de todo o processo de cotação, de seleção.
Manter a transparência e a ética nessas relações não é só fazer o certo, sabe? É fundamental para construir confiança a longo prazo com fornecedores, com o mercado todo. A reputação de integridade, olha, é um ativo muito valioso. E ainda nesse campo ético e legal, tem uma situação que o guia aborda que envolve a responsabilidade do profissional com o próprio setor, que eu acho bem importante. Descobrir que um colega, um outro empreiteiro, está operando sem a licença exigida. O que fazer? Essa é complicada, hein? Envolve colega de profissão. É delicado, mas a recomendação é clara. Tem que reportar ao DBPR. O Estatuto 489.127 da Flórida, que está citado no material, ele não trata isso como infração leve, não. Ele classifica atuar sem licença como crime. Crime pesado. Sim. Portanto, não é uma escolha pessoal, tipo, vou ou não vou dedurar. É uma obrigação legal e ética com a profissão e com a segurança pública. O silêncio pode ser visto como conivência e isso prejudica a imagem de todo mundo que trabalha sério no setor. Entendido. É uma responsabilidade que vai além da própria empresa. Mudando um pouco o foco agora, para segurança e registro no dia a dia, mas ainda com implicação legal. O guia traz um exemplo. Um ajudante sofre um corte pequeno na mão, algo superficial. Só precisa limpar, um curativo simples, sem ponto nem nada. Qual o procedimento de registro correto? Nesse caso específico, o procedimento é registrar o incidente como First Aid Only, ou seja, foi um caso que só precisou de primeiros socorros. Ah, tem essa classificação específica. Tem. E é importante porque, segundo as normas da OSHA, incidentes desse tipo não são considerados recordable. Quer dizer, eles não entram naquelas estatísticas formais de acidentes de trabalho que precisam ser reportadas com mais detalhes, sabe? Aquelas que podem impactar os indicadores de segurança da empresa, até o valor do seguro. Saber fazer essa distinção corretamente é vital para uma gestão de segurança eficiente e também para evitar burocracia desnecessária. Mas, claro, sem nunca deixar de registrar o fato internamente. Faz sentido, um detalhe de classificação, mas com implicações importantes. E ainda na segurança, uma situação que deve gerar um estresse danado no canteiro. Um funcionário se recusa deliberadamente a usar o EPI, o equipamento de proteção individual, que é exigido para a tarefa. Quem é o responsável final? E qual a ação que tem que ser tomada? Bom, a responsabilidade final por garantir que as normas de segurança sejam cumpridas no local de trabalho é sempre do empreiteiro. Não tem para onde fugir. Ok. E a ação? Se um funcionário se recusa a usar o EPI obrigatório, a ação recomendada pelo guia é firme. Suspender o funcionário daquela atividade específica até que ele cumpra a exigência. Ponto. Suspender mesmo? Suspender daquela tarefa. A segurança não é opcional, não é negociável. Permitir que alguém trabalhe sem a proteção adequada coloca essa pessoa em risco, expõe os colegas a perigo e ainda sujeita a empresa a penalidades severas, a processos em caso de acidente. É preciso criar e manter uma cultura onde a segurança é prioridade número 1, de verdade. Essa questão da cultura de segurança é mesmo fundamental. Agora, vamos entrar nas situações contratuais. Que, olha, frequentemente envolvem tensão financeira, né? Cliente pressionando por um prazo de entrega que é claramente impossível nas condições normais do contrato, mas, óbvio, não quer pagar mais pela aceleração. Como o empreiteiro lida com isso? O primeiro passo é sempre voltar para o contrato. O que ele diz sobre prazos, sobre cronograma, sobre condições para acelerar o trabalho, tem que ver o que foi combinado. Certo, a base é o contrato. Sempre. Pagar hora extra, alugar mais equipamento, o procedimento correto é documentar isso tudo e apresentar para o cliente um change order, um aditivo, detalhando esses custos e justificando por que eles são necessários para atender um novo prazo. É importante lembrar que a lei costuma proteger o contratante contra imposições que mudam muito o equilíbrio financeiro do contrato original, sabe? A negociação tem que ser baseada em fatos, no que foi contratado. Não dá para aceitar tudo sem mais nem menos. Falando em proteção, mas agora do lado financeiro do empreiteiro, e quando o problema é o cliente que não cumpre a parte dele. Por exemplo, paga uma parcela com cheque sem fundo ou simplesmente atrasa o pagamento sem justificativa. O que fazer? Isso deve acontecer bastante. Acontece. A orientação aqui é clara. Primeiro, notificar formalmente o cliente sobre o problema, por escrito, dando um prazo para ele regularizar. E, um ponto crucial,
suspender os trabalhos relativos àquela parcela ou às próximas, até que o pagamento seja feito. Suspender o trabalho, isso não pode gerar mais problema? Pode gerar atrito, mas continuar trabalhando enquanto a inadimplência aumenta é um risco enorme. Você pode até perder o direito legal de cobrar pelo serviço que já fez ou de usar mecanismos como o LIO em a penhora. A proteção financeira exige essa firmeza, essa ação. Entendi. Firmeza e formalidade. Agora, uma questão interna delicada por envolver a própria equipe. Um supervisor é pego levando ferramentas da obra para casa para usar em benefício próprio. Qual a abordagem correta nesse caso? O guia é direto. Isso é roubo. Ponto. A conduta apropriada é reportar o fato à gerência ou ao dono da empresa, quem quer que seja o responsável, e registrar o ocorrido formalmente num relatório de incidente. Mesmo sendo um supervisor? Principalmente sendo um supervisor. Além de ser uma questão de controle de ativo, de prevenção de perda, a omissão pode ser interpretada como conivência. E isso acaba minando a moral, a confiança dentro da equipe toda. A integridade tem que valer para todo mundo, em todos os níveis. Não pode ter dois pesos, duas medidas. Verdade. E para a gente fechar este bloco de ética e legalidade, o empreiteiro recebe uma notificação formal de reclamação, uma complaint, vinda do DBPR, o órgão regulador, mas ele tem certeza, está convicto de que a reclamação é injusta ou baseada em informação errada. Qual é a pior coisa que ele pode fazer? A pior coisa, sem a menor sombra de dúvida, é ignorar. O guia enfatiza isso muito bem. É absolutamente mandatório responder formalmente à notificação dentro do prazo que eles estipulam. O material até menciona 21 dias como um exemplo comum. Mesmo achando que não tem fundamento? Mesmo assim. Nessa resposta, o empreiteiro tem que apresentar defesa dele com fatos, documentos, evidências que rebatam a reclamação. Não responder a uma comunicação oficial do DBPR, geralmente, causa penalidade automática, sabia? Mesmo que a reclamação original fosse improcedente. A comunicação com os órgãos reguladores tem que ser levada muito a sério. Certo. Cobrimos bastante terreno nessas questões éticas e legais. Fica muito claro como a formalidade, a documentação são essenciais em tudo. Vamos agora para o segundo bloco do material, que entra mais fundo na administração e nas decisões financeiras do dia a dia da construção. Uma situação que tira o sono de muito empreiteiro. Perceber que os custos de uma obra específica estão começando a sair do controle, o orçamento está indo para o espaço. Qual a ação imediata recomendada? A palavra-chave aqui é proatividade. Não pode esperar a coisa desandar de vez. Assim que os primeiros sinais de estouro de orçamento aparecem, a ação correta é mergulhar nos números. Tem que revisar detalhadamente o Job Cost Report, que é o relatório de custos da obra, para identificar exatamente onde estão os desvios em relação ao que foi planejado. Ok, identificar o problema. E depois? Com essa análise na mão, o próximo passo é ajustar o Cash Flow Forecast, a previsão de fluxo de caixa. Para quê? Para entender o impacto financeiro nos próximos meses e poder tomar decisões corretivas rápido. Seja cortar despesa em outra frente, renegociar com o fornecedor ou, se for o caso e tiver base contratual, discutir a situação com o cliente. Esperar o problema crescer, olha, é a pior estratégia possível. Controle financeiro ativo, então, não reativo. Entendi. E quando é o cliente que pede informação antes de liberar um pagamento progressivo? Ele quer um relatório de como está o andamento da obra. Qual a documentação padrão que o empreiteiro deve fornecer para atender isso de forma profissional? O procedimento padrão, e o mais transparente também, é enviar 2 documentos principais. Primeiro, o Schedule of Values. Esse é o cronograma físico-financeiro da obra que detalha o valor de cada etapa ou serviço e o percentual que já foi concluído. Certo, Schedule of Values. E o segundo é a Pay Application, que é a solicitação formal de pagamento baseada justamente nesse progresso que foi comprovado pelo Schedule of Values. Essa combinação de documentos mostra claramente para o cliente o que foi feito, quanto isso representa do valor total do contrato e justifica o montante que está sendo pedido naquela medição. Isso gera confiança e geralmente agiliza o pagamento.
Agora, uma decisão administrativa que pode ser bem dolorosa, né, mas às vezes é inevitável por questão de mercado ou desempenho do projeto, a demissão de um funcionário por corte de orçamento. Qual o procedimento formal para fazer isso certinho e minimizar risco legal? Essa parte nunca é fácil. Não mesmo. Mas a recomendação é seguir rigorosamente a legislação trabalhista. Calcular e fazer o pagamento do final pack, ou seja, o último salário e todas as verbas rescisórias devidas, aviso prévio, férias proporcionais, 13º proporcional, FGTS, tudo direitinho. E também entregar formalmente a Notice of Separation, o aviso de desligamento documentado. Qualquer deslize nesse processo pode gerar ações trabalhistas bem custosas lá na frente. A correção no desligamento é tão importante quanto na contratação. Isso mexe com uma dinâmica bem complexa na obra, né? Imagina essa situação. O engenheiro responsável pelo projeto pede para alterar o tipo de material especificado. Sei lá, trocar uma marca de tubulação por outra. Só que o empreiteiro já tinha feito o pedido do material original para o fornecedor. E aí? O que fazer numa situação dessas? Aqui vale uma regra de ouro que a gente até já mencionou, mas não custa repetir porque é crucial. Nenhuma modificação no escopo ou na especificação sem documentação formal. Mesmo vindo do engenheiro? Mesmo vindo do engenheiro, do arquiteto, de quem for. O empreiteiro precisa, antes de sair alterando o pedido para fornecedor ou a execução na obra, solicitar e obter um change order, um aditivo contratual, assinado pelo cliente ou por quem tem autoridade contratual para aprovar aquela mudança. Mudanças informais, mesmo que pareçam simples ou que todo mundo concorde na hora, são uma fonte gigantesca de problemas futuros. Quem paga a diferença de custo? E se o material novo atrasar a obra? E se der problema de qualidade depois? Sem o aditivo, o empreiteiro fica totalmente descoberto, totalmente desprotegido. A disciplina da documentação prevenindo dores de cabeça futuras? Faz sentido. E quanto aos imprevistos da natureza? O guia cita um exemplo. Uma chuva torrencial que acaba alagando uma parte da fundação que tinha acabado de ser concretada. Quais são os passos imediatos aí? São 2 passos essenciais e têm que ser quase simultâneos. Primeiro, registrar o ocorrido com o máximo de detalhes possível no Daily Report, o relatório diário da obra. Inclui fotos, descrever os danos, anotar horário, intensidade da chuva. Quanto mais informação, melhor. Ok, registro detalhado. E o segundo? O segundo é comunicar imediatamente o sinistro à seguradora. Aquela responsável pela apólice de Builder's Risk, que é o seguro de riscos de engenharia ou seguro de obras. Essa documentação minuciosa lá no relatório diário é a principal ferramenta para comprovar o evento e os danos para a seguradora. É isso que vai ajudar a conseguir o reembolso necessário para os reparos e minimizar o prejuízo financeiro do projeto. Falando em prejuízo financeiro, mas agora causado pelo cliente. A obra está pronta, as inspeções finais foram aprovadas pelas autoridades, está tudo certo. Mas o cliente segura o pagamento final, a última parcela, sem uma justificativa contratual válida. O empreiteiro tem algum recurso legal forte nessa situação? Essa é a hora que bate o desespero, imagino. Com certeza. Mas sim, o guia destaca uma ferramenta poderosa prevista na legislação da Flórida, especificamente no capítulo 713, o Mechanics Lien. Mechanics Lien, o que é isso exatamente? É um direito de registrar uma penhora sobre o próprio imóvel onde a obra foi feita como garantia do pagamento que está devido. É um mecanismo legal muito eficaz para pressionar o cliente a cumprir a obrigação dele, porque essa penhora dificulta a venda do imóvel ou até conseguir um financiamento para ele. É uma carta na manga importante. Interessante essa proteção legal específica. Agora, voltando aos riscos no canteiro, aqueles que misturam segurança e finanças. Um funcionário machuca as costas ao tentar levantar um peso excessivo, talvez de forma inadequada, sei lá, sacos de cimento. Qual é a ação imediata e a implicação do seguro nesse caso? A primeira ação, claro, é providenciar o atendimento médico que for necessário para o funcionário. Imediatamente depois, é fundamental registrar o acidente detalhadamente como aconteceu, onde, quem viu, tudo. E notificar formalmente a seguradora responsável pela Policy de Workers' Compensation. Que é o seguro de acidentes de trabalho, né? Exato. Esse seguro, que é obrigatório para empregadores na maioria dos lugares,
Cobre as despesas médicas do funcionário acidentado e também eventuais compensações se ele precisar se afastar do trabalho. Além de amparar o trabalhador, ele protege a empresa contra processos judiciais por danos relacionados ao acidente. Por isso, a notificação rápida e correta para a seguradora é crucial. Entendi. E se a pressão vier de fora? Durante uma visita de rotina na obra, um inspetor municipal ou estadual pede documentos específicos do projeto, licenças, plantas aprovadas, relatórios de inspeção antigos, e o responsável pela obra ali na hora não tem esses papéis na mão. Qual a postura correta? Acesso ou negar a informação ao inspetor. Isso por si só já é uma violação grave das regras de licenciamento e pode gerar multa pesada ou até a suspensão da obra. Então, o que fazer? O correto é explicar a situação com calma, informar onde os documentos estão arquivados no escritório, por exemplo, e solicitar um prazo razoável, que geralmente eles concedem, para reunir e apresentar a documentação que foi pedida. Manter uma relação transparente e colaborativa com os órgãos de fiscalização é sempre a melhor política, evita muita dor de cabeça. Agora, uma situação de responsabilidade que pode ser bem complexa é a que envolve os subcontratados. O empreiteiro principal descobre que um dos subcontratados dele não está pagando corretamente os salários dos funcionários dele, do subcontratado, que estão trabalhando naquela obra. Qual a implicação disso para o empreiteiro principal e o que ele deve fazer? Nossa, essa parece uma teia complicada. E a implicação é séria. Em muitas legislações existe a chamada responsabilidade solidária. Isso significa que o empreiteiro principal pode ser responsabilizado legalmente pelas dívidas trabalhistas dos subcontratados dele naquela obra específica. Mesmo não sendo funcionário direto dele? Exatamente. Por isso, a ação recomendada pelo guia é reter os pagamentos devidos ao subcontratado até que ele comprove que quitou as obrigações trabalhistas dele. Geralmente isso é feito apresentando Certified Payroll Reports, que são os relatórios de folha de pagamento certificados. É uma medida de proteção essencial para o contratante principal não acabar pagando a conta do outro. Uau, essa responsabilidade solidária é realmente um ponto crítico para ficar muito atento. E para a gente finalizar o ciclo da obra, o projeto acaba, a entrega é feita, mas o cliente apresenta aquela famosa lista de pequenos defeitos ou ajustes finais, a punch list. Qual o procedimento para encerrar o contrato de forma limpa e segura para todo mundo? O procedimento padrão é analisar essa punch list que o cliente apresentou. Verificar se os itens que ele apontou são realmente de responsabilidade do empreiteiro, de acordo com o contrato e o escopo, né? E aí, providenciar a correção desses itens pendentes de forma diligente, sem enrolação. E depois que tudo está corrigido? Uma vez que todos os pontos da lista estejam resolvidos e o cliente viu o aceite final, é fundamental obter a assinatura dele na Final Release of Lien, a liberação final da penhora. Esse documento funciona como um recibo final. Ele atesta que todas as obrigações contratuais foram cumpridas, que o cliente está satisfeito e que ele renuncia a qualquer reclamação futura sobre aquele escopo. Isso encerra formalmente a relação contratual e protege o empreiteiro de problemas futuros. Então, depois de analisar todos esses cenários práticos, o que realmente salta aos olhos? Parece que esse material que a gente examinou aponta para 5 princípios mestres, assim, que norteiam a conduta profissional que se espera de um empreiteiro licenciado e, bom, bem-sucedido. Vamos tentar resumir. Primeiro, documentar tudo. Sem registro formal, seja de incidente, mudança, acordo, o que for, é como se não tivesse acontecido para fins legais e contratuais. O papel ou o arquivo digital manda. Segundo, nada fora do contrato. Qualquer desvio do escopo original, do prazo, do custo, precisa ser formalizado via aditivo, o tal do change order. Informalidade é um risco que não dá para aceitar. Terceiro, segurança acima de tudo. A integridade física dos trabalhadores e cumprir rigorosamente as normas de segurança não são negociáveis. Isso vem antes até da pressão por prazo. Quarto, pagamento vinculado à documentação. Tanto para receber do cliente mostrando o progresso, quanto para pagar fornecedor e subcontratado, exigindo nota e comprovante. Os papéis certos são essenciais para a saúde financeira e legal. E quinto, responder às autoridades sempre.
Ignorar notificação ou pedido de órgão regulador como o DPPRAE é o caminho mais rápido para ter problema sério. A comunicação formal e dentro do prazo é obrigatória. Faz sentido esse resumo? Perfeita a síntese. E o mais importante, eu acho, é reforçar que esses princípios vão muito além de simplesmente passar numa prova de licenciamento. Eles são, na verdade, a base para construir uma reputação sólida e duradoura no mercado. São, na essência, ferramentas de gestão de risco, risco legal, financeiro, de segurança e de reputação. O que é fascinante é perceber como essa adesão aos processos formais, que às vezes podem até parecer meio burocráticos demais, na verdade funciona como um escudo. Um escudo que protege todas as partes envolvidas. Protege o empreiteiro de passivo inesperado, protege os funcionários garantindo um ambiente mais seguro e direitos respeitados, protege o cliente dando mais transparência e qualidade e protege até o público em geral, garantindo que as obras sigam as normas. Demonstra um profissionalismo que vai além da habilidade técnica de construir. É sobre gerenciar com responsabilidade, com visão de longo prazo. Essa análise nos deu um retrato muito claro dos desafios que estão documentados nessas situações e das respostas esperadas, né? Sempre com esse foco em procedimento, em conformidade, em proteção. Mas, como a gente sempre gosta de fazer aqui, fica uma provocação para quem nos acompanha. Pensando em tudo isso que a gente discutiu, qual seria talvez o maior desafio implícito, aquele que não está tão claramente descrito em manuais como este, que um empreiteiro enfrenta todo santo dia ao tentar navegar essa teia complexa que envolve manter a ética profissional, cumprir exigências legais cada vez mais intrincadas e ainda assim sobreviver e prosperar sob a constante pressão financeira que é inerente ao setor da construção civil? Onde que mora o ponto mais crítico desse equilíbrio todo? Fica aí a reflexão. Uma excelente questão para a gente continuar a refletir, sem dúvida. Esse equilíbrio dinâmico entre os princípios, as pressões do dia a dia e as práticas de gestão é, com certeza, o teste diário da verdadeira maestria na gestão de um negócio de construção. Material para muita conversa ainda.